Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé nesse momento. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pedir para Deus falar mais um pouco com nós, mais forte aqui com nós. Irmãos, louvado seja Deus, nos dá seu vaso, né? E com certeza Deus falará conosco. Feche seus olhos, irmãos, e fala com o Senhor Jesus. Deus da minha salvação, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco nessa caminhada. Deus de toda graça, Senhor, contempla, Jesus, a tua igreja, o teu povo, as necessidades, a urgência de cada um, Senhor. Deus vivo nesta campanha poderosa, a qual o Senhor vem trabalhando na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Ó Pai amado, usa, Pai, o teu vaso poderosamente, Senhor, toma em tuas mãos, com autoridade, com poder, Senhor, e confirma na vida da tua igreja, Pai, as tuas promessas, pois sabemos que tu pode, que tu queres, Senhor, abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja. Deus, traz sobre a vida da tua igreja algo especial esta noite através da tua palavra, e que juntos possamos ser mais abençoados na tua presença, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem forte as palmas para o Rei da Glória. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a Escritura Sagrada do livro do Êxodo, capítulo 23 e o versículo de número 14. Glórias ao nome do Senhor. Diz a Escritura: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam o pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Amém? Feche os olhos. Coloque sua Bíblia na cadeira. Esse é o momento de preparar a sua mente e o seu coração para a ministração poderosa que o Senhor Deus tem. Nesta oração, peça ao Senhor entendimento da palavra, peça ao Senhor para que nenhuma distração aconteça, para que você não perca o foco, porque o que eu vou pedir aqui é que o Senhor Deus fale através de mim, que seja a palavra dele, não a minha, porque ele sabe o que cada um de nós precisamos. Jesus, grande é o Senhor em misericórdia e graça. Senhor, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos ensina todas as coisas. O Senhor nos prometeu nos enviar o Espírito Santo porque Ele nos ensina todas as coisas. Senhor, precisamos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Neste momento, Senhor, agora eu peço para que no abrir e fechar dos meus lábios venha sair poder, venha sair transformação. Senhor, que cada pessoa aqui hoje venha ter o seu entendimento aberto. Senhor, repreende todo e qualquer espírito de distração. Senhor, que a palavra hoje, Pai, a semente lançada nos corações, venha se tornar árvore e venha frutificar. Jesus, que ninguém aqui venha esconder, Pai, a semente e venha esconder, Pai, os talentos hoje, porque queremos ver frutos. E essa é a razão de estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus agora, Pai, pedimos ao Teu Espírito Santo a concentração, o ensino e o aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar.
começo de uma pregação, de um ensino, é sempre a parte mais difícil. O maior medo que existe no mundo, o maior medo coletivo que existe no mundo é o de falar em público, é o de falar diante das pessoas. De todos os que Deus levantou, profetas da Bíblia, eles tinham esse mesmo medo. Moisés, quando tinha que falar diante do faraó, ele orou: Senhor, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar direito, eu não sei como que eu vou falar. Não deixe que o medo te impeça de falar aquilo que Deus quer falar. Todos os que pregam a palavra de Deus já passam por isso. A única diferença é que uns decidem enfrentar o seu medo, outros decidem se entregar ao medo. Eu tinha dificuldade, para falar. Eu sempre fui um rapaz muito tímido, muito envergonhado. Eu lembro que ficava com muita vergonha. Eu tinha que apresentar meus trabalhos na escola, errava tudo. Mas eu sempre gostei de ler. Aí teve uma professora que percebeu que o meu medo de falar era tão grande, e ela simplesmente me colocou para falar na frente da escola inteira. E aí, quando eu peguei o microfone para falar, eu procurei focar só no que eu sabia. E eu falei, isso aconteceu quando eu tinha uns 11 para 12 anos de idade. E logo depois algumas pessoas vieram falar comigo: a gente não sabia que você tinha uma voz tão bonita, que você falava tão bem. Às vezes tudo que precisamos é dar o primeiro passo. Deus cuida do resto. Às vezes podia ter gente muito melhor aqui para pregar, mas às vezes não vem essas pessoas que Deus queria usar, porque o medo às vezes toma conta. Como cristão, não é só louvar, não é só cantar. Pregar o evangelho faz parte. Falar do amor de Jesus faz parte, porque às vezes demonstramos aqui na igreja é só um reflexo do que nós somos lá fora. Se não temos coragem para falar do amor de Jesus entre os convertidos, também não temos coragem para falar para os não convertidos. Ninguém começa pregando de um jeito fácil. Quando o pastor fala em pregar, muita gente treme na base. A diferença é que alguns se entregam para o medo, outros decidem enfrentar o seu medo e vão e fazem o que tem que ser feito. Não tenha medo do seu erro na hora de falar. Você tem que se preocupar em apenas uma coisa: entregar aquilo que Deus quer que você entregue. Não precisa ter medo de errar, porque todos nós vamos cometer falha. Pode ser o melhor palestrante que tem, aquele cara que estuda linguística, aquele cara que estuda oratória. Ele pode ser aquele que se apresenta para 500 pessoas, para 1000 pessoas. Todos cometem erro no falar. Tem pregador aqui dentro que ainda não foi revelado, mas o Senhor deixa a Escritura Sagrada para tirar para fora aquilo que está escondido. E o que Deus quer tirar do seu coração hoje, Ele usa aquele versículo que diz: não te dei eu espírito de temor, mas de ousadia. Isso é para você falar do teu jeito, errando, mas se preocupando em entregar o que Deus quer que você entregue. O foco dessa noite, irmãos, é não chegar de Deus de mãos vazias. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. E isso é muito forte.
Porque nessa passagem específica aqui do Êxodo, tem partes específicas falando do passado e também falando do presente. Sabe? Essa festa dos pães e ázimos é para ser comemorada no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas. E tudo isso por quê? Porque o Senhor não quer que fique no esquecimento as coisas que você passou antes dele. Antes dele te tirar de onde ele te tirou. Essas coisas não é para ficar no esquecimento. Aleluia. Sabe por quê? Sua história, embora tenha começado de um jeito ruim, nas mãos de Deus, é um testemunho poderoso para aqueles que ainda não foram libertos. Então o povo de Israel estava aqui recebendo essas instruções de Deus sobre como festejar, sobre como fazer uma festa. E eu gosto de frisar muito em palavras específicas, 3 vezes por ano vocês me celebrarão. Me celebrarão uma festa. E o que é fazer uma festa para Deus? O que é isso? Às vezes, né, a gente costuma fazer um movimento aqui na igreja, um evento, né, e muitas pessoas esquecem de chegar aqui e fazer para Deus. Às vezes Deus vem ao culto, mas tem gente que não cultua a Ele. Entende? Celebrar a Deus é isso que mais Ele quer. Às vezes Deus se levanta do trono para ser cultuado, mas nem todas as pessoas cultuam a Ele. É verdade, aleluia. E por que eu falo isso? Porque às vezes o fato de você gostar de cantar não quer dizer que você gosta de louvar. Sabe? Às vezes muita gente que está aqui bem gosta de ler a Bíblia, gosta de pregar, mas às vezes não gosta de ministrar. Pregação sem ministrar é um monte de palavras vazias, sem a unção de Deus, que vai desviar pessoas. A diferença entre cantar e louvar é totalmente diferente. Porque louvar não é só cantar. Muita gente às vezes pode ficar chateado se não ganhar uma oportunidade no culto. Quem louva a Deus sabe que pode louvar a Deus aqui, pode louvar a Deus em casa, pode louvar a Deus no trabalho, mas quem gosta de cantar, às vezes vai ficar chateado porque não conseguiu cantar em um culto. É verdade, aleluia. E por que, irmãos, que eu estou frisando nessas coisas? Vivemos um tempo onde os cristãos que deveriam ser a cura estão sofrendo por causa da doença. E por que é que devemos ser a cura? Porque eu fico imaginando, irmãos, todos os sentimentos doentes que estão na minha cabeça, todas as emoções doentias que ainda não foram curadas, e como elas vão refletir quando uma pessoa que não conhece a Deus se chegar até aqui. Porque emoções doentias podem levar a escândalos. E essa é uma parte da mensagem muito importante. A relação que temos com as pessoas lá fora diz se vamos alcançar elas para Jesus ou não. E essa parte do versículo Êxodo significa saída. Esse é o significado, né, de Êxodo, a saída. É o livro da Bíblia, né, que conta toda a saída do povo de Israel do Egito até se chegarem à Terra Prometida. Muitas pessoas aqui se esqueceram da sua saída, se esqueceram que já saíram do Egito. As práticas do Egito ainda continuam na vida de determinadas pessoas. Sabe por quê? Nessa explicação, o Egito simboliza você quando você estava preso pelo pecado, porque você se rebelou a Deus. Se rebelou. Não queria ser quem Deus te chamou para ser.
E quando chega, irmãos, essa parte, né, de Deus chegar e nos mudar, às vezes o velho homem ainda quer tomar as atitudes, ainda quer tomar os reios da situação, ainda quer conduzir a gente para aquilo. Pois a escravidão no Egito foi um tempo em que o povo de Israel passou, e a ordem era o seguinte: não era para trazer nada do Egito, a não ser as coisas que tivessem sido conquistadas lá. E muitas pessoas trouxeram, ainda, mesmo na igreja, ainda estão com algumas coisas que deveriam ter largado faz tempo. O verdadeiro cristão, o crente, aquele que serve a Jesus, ele tem que se preocupar com uma coisa: a salvação daqueles que ainda não estão salvos. Aleluia. Essa deve ser a maior preocupação entre os cristãos, porque se você se preocupa com a salvação do seu próximo, você cumpre um mandamento de Jesus que até então é o mais difícil, que é o de amar. Para muitos, amar é só um sentimento. Para os cristãos, amar deve ser mandamento. Mandamento. Existe uma diferença entre o sentimento e o mandamento. Deus te manda amar. E quando Deus te manda amar, não quer dizer que você vai sentir aquele afeto como você sente: eu amo tal pessoa, sinto isso. Não. Se Deus ama quem deu as costas para Ele, por que é que você se recusa a amar quem deu as costas para você? Às vezes existem pessoas que ainda dentro de nós ainda está gritando o velho homem. As partes do Egito ainda estão gritando. E ninguém se apresentará a Deus no dia do juízo. Ninguém vai se apresentar de mãos vazias. Sabe? O fruto das tuas obras é o que vai determinar para onde você vai. Céu ou inferno, vida ou morte. É simples assim. Mas nem tudo que é simples é fácil. Porque o simples é só um jeito, é muito mais fácil de você fazer o que é simples. Mas não quer dizer que é fácil. Por quê? É difícil você aceitar coisas que são simples. Sabe por quê, irmãos? Eu estava falando, eu já falei para algumas pessoas, e muita gente acredita que isso que eu vou falar aqui não é verdade. O Deus do Velho Testamento, o Deus que impunha justiça, o Deus que impunha vingança, é o mesmo. Não, mas Deus é amor. Deus não vai castigar a gente se a gente fizer isso ali, porque Deus nos ama. Isso é um evangelho mentiroso que vai levar muita gente para o inferno. O fato de você amar uma pessoa não quer dizer que essa pessoa não vai sofrer o juízo de Deus, porque às vezes dizemos palavras tão fáceis para quem nós amamos, quando na verdade deveríamos dizer palavras difíceis, palavras duras. Deus nunca chega para nós passando a mão na nossa cabeça, fazendo vista grossa para os nossos erros. Deus não faz isso. A Bíblia é clara a respeito do juízo de Deus. E todos aqueles que não pensam no juízo de Deus, sua mentalidade ainda está no Egito. A mentalidade ainda está lá. E por que eu estou dizendo isso? No Egito, quando você estava lá, às vezes você era o valente. Qualquer coisa que te falavam, você brigava. Você guardava rancor, guardava mágoa. Aí você vem para Jesus. Ele transforma a tua vida, transforma o teu ser. Mas ainda existe algum resquício do antigo eu, que ainda está lá te assombrando, gritando, que ainda pede para você fazer aquilo que é contrário ao mandamento de Cristo. Porque o mandamento de Cristo é o seguinte:
Com a mesma medida que vocês medirem aos outros, vos hão de medir a vós. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ore e abençoem aqueles que te amaldiçoam. Aí nós trazemos isso para dentro do nosso contexto da igreja. Irmãos, Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Mas às vezes esquecemos que não foi só por nós. Aquela pessoa com quem você está com a cara fechada lá no teu trabalho, aquela pessoa que você tem uma rinha, o sacrifício de Jesus foi por aquela vida também. E aí vai lá, Cristo morreu para que fôssemos salvos todos. A Bíblia diz que existe tristeza nos céus, não é exatamente com essas palavras, mas existe tristeza nos céus quando um ímpio morre. Mas existe alegria no céu quando um justo morre. Então são coisas que acontecem, irmãos, porque a Bíblia diz nesse texto assim, quando fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E lá vai você, pegando rinha com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, e às vezes você é o único elo que pode puxar eles para Cristo, que pode trazer a eles até aqui. Se Deus aproximou essas pessoas de você, é porque você é que deve ser aquilo que vai puxar elas para a direção correta. Mas quando você não faz isso, sabe o que você se torna? Igualzinho a um fariseu. Alguém que está diante de Deus no templo todos os dias orando, mas não está fazendo a vontade de Deus em toda a sua plenitude. E para esse tipo de comportamento, Jesus traz uma palavra: ai de vocês, fariseus, porque ficam nas portas do céu, do paraíso, não permitem que os outros entrem e vocês também não entram. Às vezes, seu comportamento de guardar mágoa das pessoas, de se vingar das pessoas, fazer com que a pessoa sinta o que você quer que ela sinta, isso torna você exatamente assim. Aqueles que se põem diante da porta da salvação, abrem os braços, não deixam ninguém passar e também não entram. E nessa palavra, aqui ninguém se apresentará diante de Deus de mãos vazias. No dia da festa do Senhor, traga alguma coisa. Naquele contexto, deveria se trazer cereais, deveria se trazer animais, né, para celebrar a Deus. Mas hoje, no nosso contexto aqui, nós não precisamos trazer os cereais, trazer os grãos, para poder fazer o pão sem fermento, essas coisas e tal. Não precisamos. O que Deus quer de nós hoje é que venhamos trazer mais alguém para cá. Que venhamos trazer mais pessoas. Isso é chegar diante de Deus tendo algo nas mãos. Aleluia. É isso, chegar diante de Deus e trazer algo. Ninguém se apresentará diante de Deus com as mãos vazias. Agora chegamos na parte B dessa mensagem, a qual dá aquela movimentada, uma sacudida no espírito da gente, porque não adianta jogar uma semente em um solo infértil, a semente vai morrer. Trazer uma pessoa para cá é o primeiro passo. O que acontece depois é o que vai fazer com que ela permaneça ou que ela nunca mais volte. O propósito, irmãos, de estarmos aqui não é simplesmente ser salvos. Esse era o propósito da morte de Cristo, mas o nosso propósito aqui, como cristão, é se comportar igual a Ele. Porque se não se comportamos igual a Cristo,
não merecemos o título de sermos chamados de cristãos. Os apóstolos da igreja primitiva do século I, eles não ganharam o nome de cristão porque eles se deram esse nome. As pessoas olhavam para eles e viam o seguinte: olha, eles se comportam como Jesus, o Cristo. Eles reproduzem as mesmas coisas que Jesus reproduzia. E aí começaram a chamar os primeiros apóstolos de cristãos, porque cristão significa aquele que parece com Cristo, nesse sentido. Aquele que se comporta com Cristo. Cristão às vezes também é um pequeno Cristo, sabe? É como se Deus estivesse nessa mensagem dizendo: olha, eu estou tentando restituir a imagem e a semelhança que deveríamos ter desde o começo. Fomos chamados para se parecer com Cristo. Então, trazer uma pessoa para cá, legal, beleza, exatamente isso. Mas não é só isso, não para por aí. A terra precisa estar pronta. O terreno precisa estar bem pronto, a terra precisa estar alimentada, adubada, para que aquela semente, quando chegar aqui, venha se fixar, se tornar uma árvore. Agora fazemos uma análise aqui. Como que está a nossa igreja aqui para receber as pessoas? Será que está um ambiente acolhedor? Será que as pessoas vão chegar aqui e vão sentir que as suas necessidades espirituais estão sendo satisfeitas? Ou será que quando chegarem aqui vão ver um irmão de cara fechada com o outro? Ou vão chegar aqui e vão ver uma pessoa que, quando pega o microfone, que deveria falar algo de Deus, começa a simplesmente direcionar a mensagem para seus próprios bens, apenas porque está se sentindo magoada ou ferida? O Espírito Santo, ele não divide o seu tempo. Está na hora de abandonarmos as práticas que foram aprendidas no Egito e começarmos a praticar as obras da nova criatura, a qual Cristo fez surgir. Em todo esse tempo de seguir o Evangelho, eu cometi muitos erros. Fiquei magoado com pessoas. Me vinguei, não vinguei lá e retribuí, mas às vezes aquela virada de cara já é uma vingança que você está fazendo. Não é verdade? Às vezes aquela virada de cara, às vezes aquela indireta que você dá para a pessoa se tocar, que você está querendo que ela sinta o que você está sentindo, é vingança. E aquela palavra que Cristo fala, que Cristo direciona para se referir ao inferno, quando ele diz assim: a casa que luta contra ela mesma, ela não prospera, também serve para nós. Se nós, como cristãos, irmãos em Cristo, porque somos a família de Cristo aqui, um ficar atacando ao outro, em nada vão produzir. E sabe, irmãos, quem é o maior e melhor evangelista que nós temos? Muita gente pode responder que é o Billy Graham, porque era o maior evangelista, ainda é o Espírito Santo. Como que a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começou a crescer ali? Tem uma parte interessante que diz que era Deus que dava o crescimento. E tudo que as pessoas que estavam ali, tudo que elas tinham que fazer era estar em comunhão. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Porque todas as pessoas, se você quiser, abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, você vai achar essa parte ali, ó. E todos tinham tudo em comum, partilhavam coisas, um nas casas dos outros, tal. Não era aquela visita para se queixar do que o pastor falou de errado, do que tal pessoa fez, do vizinho lá que fez não sei o que lá pro gato dele. Não era isso, era simplesmente entrar em comunhão. Todos tinham uma coisa em comum ali, entende? E tudo em comum gera comunhão.
Quem é que não quer fazer parte de um grupo que está bem unido? E se você se opor a isso que Deus quer, isso faz de você outra coisa além de fariseu. Isso faz de você o joio. E o joio causa problema, porque se parece com algo, mas não é aquilo que parece, só parece. Cristo não te chamou para você parecer, Ele te chamou para você ser. Então seja o que Cristo quer que você seja. E se você se recusa a ser quem Cristo quer que você seja, isso faz de você, além de fariseu, te faz joio, te faz também pedra de tropeço. Pedra de tropeço gera escândalo. E tem um versículo bem específico que fala, né, sobre isso. Lucas, no capítulo 17, olha só o que diz. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que tais coisas aconteçam. Jesus está falando do escândalo. Escândalo, né? Aquela pessoa que às vezes causa alguma coisa, gera, né, uma confusãozinha dentro da igreja, faz muita gente se desviar, faz com que pessoas não venham para a igreja. E olha o que a palavra diz: mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Ai daqueles por quem o escândalo vier. Muita gente vai se chegar até Deus de mãos vazias, não porque nunca pegou algo. Porque o fato de estar com a mão vazia não quer dizer que não tenha pegado alguma coisa antes. Pega esse mistério que Deus está entregando aí. Mantenha isso na sua cabeça. O fato de eu estar com a mão vazia aqui não quer dizer que eu não tenha segurado nada antes. Mas o antes não importa. Tudo que vai importar naquele momento é o que você vai ter nas mãos. Não importa se você trouxe pessoas para a igreja. Não importa se você pegou coisas com a sua mão. Se você estiver com as mãos vazias, você vai enfrentar as consequências. A natureza de Cristo que habita em nós, ela é contrária à antiga natureza do velho homem que antes existia. E isso está todo mundo careca de saber. O pastor está mais. Não é, pastor? Mas assim, está todo mundo, irmãos, sabendo disso ali. As nossas atividades do passado ainda gritam para tentar sufocar a pessoa que Cristo quer que você seja. E com essa palavra sobre todo mundo aqui sabe, irmãos, que você tem que abandonar o velho homem. Todo mundo, não é uma coisa que a gente chegue aqui e precise dizer, sabe? É uma coisa que todo mundo já sabe. Só que o diabo faz você esquecer das coisas que você sabe agora e pensa, e faz a sua mente pensar, de certa forma até inconsciente, que você precisa ter as velhas atitudes que você tinha lá. É por isso que você revida às vezes quando alguém te fere, quando alguém te machuca. Sabe por quê? Porque nesses momentos você esquece. E é uma palavra difícil porque quem é doente emocional aqui, como eu falei, quem tem doenças que precisam ser saradas, ser curadas, a gente volta e meia resgata esse tipo de atitude que a gente devia ter deixado lá para trás. Acontece comigo isso, irmãos. Quem olha às vezes para a gente aqui, imagina, nossa, pessoa plena, sempre está aí perdoando todo mundo. Só Deus sabe a luta espiritual que eu passo, né?
Só Deus sabe. Quem me conhece sabe, entendeu? Quem me conhece sabe, às vezes, né, o Miqueias, além do que é o Miqueias aqui da igreja. Muitas pessoas que às vezes convivem comigo, pessoas que já estão há tempos comigo aqui, sabem, né, que o meu temperamento, ele é um temperamento que tende a ser um pouco mais explosivo, mas as pessoas olham para mim e veem uma pessoa extremamente calma. Não quer dizer que eu seja. A questão é que estou tentando segurar um leão aqui dentro que está doido para sair. Irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre todos aqueles que às vezes pensam em dar aquela cutucadinha de leve na pessoa que você está com a cara virada. Às vezes a pessoa lá do trabalho fez uma coisa que você não gostou, você pode não se vingar da mesma forma, mas às vezes você vai e fala daquela pessoa para outra, porque ela te fez alguma coisa. Isso é vingança. Ninguém se engana com isso, é vingança, é um jeito de se vingar. Você está pagando o mal com o mal. O total oposto de um ensinamento de Cristo. Olha só, Romanos capítulo 12 e o versículo de número 17: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que com Deus fique a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, assim diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E essa expressão, amontoar brasas vivas, o que quer dizer? Se você retribui, né? Se você faz o bem para quem te faz mal, aquilo dá um choque de realidade na cabeça da pessoa. A pessoa fica sem reação, entende? Você quebra um ciclo vicioso, um ciclo de ódio, um ciclo de maldição. Você quebra isso quando você cumpre esse requisito. Eu mesmo já presenciei fatos assim, tipo, olha, há um tempo atrás um amigo meu chegou e disse assim: olha, você era a única pessoa que eu não esperava que fosse me ajudar pelo mal que eu te fiz. Eu roubava tuas coisas, cara. Eu chutava tuas coisas, entendeu? Eu roubava de você. E quando eu precisei, você veio e deu uma Bíblia para mim. Dei uma Bíblia pro rapaz, ele falou: eu tenho essa Bíblia até hoje. Nunca que eu esperei que o cara fosse me fazer totalmente o oposto. Ou seja, isso se chama, isso quer dizer essa expressão de amontoar brasas ao redor da cabeça da pessoa. Você simplesmente não está você está destruindo uma estrutura que o inimigo levantou e está construindo uma edificação espiritual que Deus Todo-Poderoso quer que você construa. Entende? Isso é edificar, isso é ser edificante, isso é poder usar a palavra de Deus para edificar uma vida. O inimigo está aí para destruir, não é você. O inimigo está aí para construir coisas que vão destruir vidas, não é você. Tudo que o inimigo quer é que você faça o papel dele. Tudo aquilo que é contrário à natureza de Cristo se torna anticristo. E o espírito do anticristo é todo aquele que se opõe à vontade de Deus. Não deixe o espírito do anticristo dominar as suas relações com as pessoas aí fora, para que você não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Tire um dia, irmãos, para celebrar a Deus. Tire um dia para fazer uma festa para Deus. Senhor, o Senhor é o anfitrião dessa festa, eu quero festejar aqui ao Senhor. Eu tenho certeza que chuva de bênção vem sobre a tua vida. Tem pessoas que às vezes estão na igreja há anos e nunca festejaram a Deus. Sabe? Às vezes vai para o congresso, às vezes vai para um retiro de jovens com a intenção de se satisfazer. Tire um momento, venha para o culto para celebrar a Deus. Não porque às vezes é uma coisa rotineira.
Se virar rotina, se torna uma coisa chata, se torna cansativa, e essa é a resposta de que às vezes muita gente procura. Por que eu não estou dando vontade de ir para a igreja? Caiu na rotina, ficou cansado de vir para a igreja. Só que o subconsciente da pessoa faz com que ela não admita isso. Faz ela pensar que é por causa da canseira no trabalho. Isso é experiência própria, tá? Quando se torna rotina, vira cansativo. O culto já não é mais atrativo, entende? Imagina um pouquinho o que seria da sua vida hoje se você tomasse uma decisão há um tempo atrás. Todos os dias que tiver que ir para a igreja, eu vou lá e vou celebrar uma festa ao Deus que salvou a minha vida. Seria muito diferente do que você está vivendo hoje, né? Às vezes aquele sentimento, aquela vontade de não vir. Eu digo, é experiência própria, irmãos. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivenciei, que eu não senti na pele. Entende? O corpo da gente tenta enganar a gente. Às vezes, muitas das vezes, quem sabe até, as dores que eu sentia, que me impediam de vir para a igreja, era só o meu cérebro. Porque a psicologia funciona assim. Se você pensa em alguma coisa, você atrai para você. Funciona. Entende? É simples assim. Eu fechei a Bíblia aqui. Mas fica pensando numa coisa. Cultuar a Deus não se dá simplesmente aqui. Vai fazer uma diferença ainda maior se você cultuar a Deus no seu lar. Sabe por quê? Tem uma mensagem específica que Deus ainda vai preparar um dia e uma hora para eu trazer. É sobre como você deve abençoar a sua família. São atitudes muito antigas, irmãos, que com o tempo foram deixadas de ser feito. Entende? Sabe como a bênção de Deus chegou até você? Um pai abençoou um filho no passado. E foi passada essa ordenança de geração em geração para que os pais abençoassem seus filhos. Jacó tinha 12. Tem um capítulo específico que diz, Jacó abençoa seus filhos. Lá vai, Davi, bênção sobre seus filhos. Eu não sei quando e nem qual evangelho diz que não é mais para os pais abençoarem seus filhos. Não é mais para colocar a mão na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, se for adulto também. O pai é uma figura central em abençoar o filho. Não que a mãe também não tenha, mas a Bíblia sempre deixa claro que o homem é responsável por abençoar a próxima geração. Entende? Abençoa, lembra de abençoar teus filhos, abençoar teus netos, você que já tem, abençoa, coloca as mãos na cabeça e diga: eu te abençoo em nome de Jesus, declara vida sobre ele. Irmãos, como eu disse, fechei a Bíblia aqui, mas a questão é essa: por quanto tempo a Bíblia vai ficar fechada dentro da sua casa? Que é o lugar onde justamente a Bíblia mais precisa ser aberta. Aí você pensa assim: vou abrir e vou deixar aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91. Não, irmãos. Eu estou mostrando a Bíblia, um livro, mas a verdadeira Bíblia mesmo tem que ser você. Seja uma Bíblia no seu lar e cumpra tudo isso que foi pregado hoje aqui. A última oração que eu vou fazer hoje aqui vai ser que essas palavras também se fixem no meu coração. Quando foi me dado, quando foi me entregue para pregar no dia de hoje, tudo aquilo que os irmãos passam antes de, quando estão chamados a pregar, eu passei também. E aí, veja bem, comecei a pensar: vou pregar, vou falar bem, vou falar certo, vou fazer alguma coisa errada lá. Tudo isso passou pela minha cabeça. Mas eu li um versículo da Bíblia que diz que Deus vai cuidar daquilo que eu tenho ansiedade, daquilo que eu tenho preocupação. Eu estava lendo esse salmo antes de vir para cá, li quando eu cheguei, estava ali atrás,
li ontem. Entende? Isso quer dizer que Deus vai cuidar das minhas preocupações. Então, não estou aqui me preocupando se eu vou falar certo ou se eu vou falar errado. Eu estou aqui com a única preocupação. Eu vou falar o que Deus quer que eu fale. E essa é a melhor pregação que você pode ter. Se Deus não está pedindo eloquência, irmãos, Deus está pedindo que você fale aquilo que Ele quer falar. Amém? Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Esse é o foco, esse é o centro da mensagem, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Tentei não tomar muito do tempo que eu achei necessário para uma pregação, mas a oração que eu faço antes de pregar é: Deus, fala através de mim. Quando o Senhor parar de falar, se eu coloco uma trava ali, para mim não falar mais, porque se eu falar vai ser da minha vontade. Então as palavras pararam de vir na minha mente, eu parei de pregar. Amém? Vamos orar para que essa mensagem fique no nosso coração, porque o diabo, irmãos, está preparando muitas coisas ali para quando você chegar lá na tua casa, você esquecer o que foi pregado aqui. Aquela tua série da Netflix, aquele teu jogo de futebol, aquela tua preocupação com a vida do trabalho, a tua preocupação lá com o trabalho da manhã. O diabo tem preparado todo esse terreno para que quando você chegue daqui, quando você passe dali para fora, a mensagem simplesmente se apague. Entende? Tem preparado isso, ó. Leia, irmãos, procurem ler. Peguem esse versículo aqui, ó. Se precisarem, manda mensagem pra gente, ó. Manda mensagem para mim. Qual foi o versículo que você leu ali, que eu não estou com dificuldade de lembrar? Leia o capítulo inteiro, procure alimentar a tua alma. Faz isso. Amém? Eu vou querer seus lá de vez em quando, até fico feliz quando pessoas me cobram: oh, você falou tal coisa ali. Ó. Isso é a melhor alegria que eu posso ter, porque mostra que alguém prestou atenção no que foi pregado. Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Ó Jesus, é o Senhor, Pai, que vem interceder, Pai, ao dono da vinha para que não seja cortada a árvore. É o Senhor que chega e diz: eu vou cuidar da terra, eu vou adubar. E é justamente isso que precisamos, Senhor. Vem mexer na terra, vem adubar a terra, Senhor. Vem cuidar, Pai. Vem tratar, Senhor Jesus. Derrama a cura, Senhor Jesus, sobre cada pessoa aqui hoje, Pai. A cura, às vezes a cura da mente e da alma, Pai. Assim também peço eu sobre mim, Pai, que estou aqui pregando, que estou aqui orando. Traz, ó Pai. Traz a cura. Prepara, Deus, a comunhão entre as pessoas aqui. Nos ajuda a entrar em comunhão aqui, Pai. Porque sabemos que o Senhor já tem preparado pessoas para se chegarem aqui, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Sabemos, ó Senhor, por isso peço, Pai, cura, Deus, os nossos corações, as nossas emoções que estão feridas, doentias. Cura, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa era a mensagem que Deus me deu hoje. Receba, né, o nosso pastor aplaudindo a Deus. Pastor, aplaudindo a Deus. E não se esquece, não chegue diante de Deus com as suas mãos vazias. Aleluia. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha